Meus irmãos em Cristo, que a paz do Senhor sejam com todos vocês. Quero fazer mais uma leitura da Bíblia, que está em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Vou compartilhar com vocês essa leitura. Vou ler o capítulo inteiro e depois versículo por versículo e comentar. 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, irmãos, vou ler aqui devagarinho e ir explicando para que a gente possa entender
esta passagem. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais quero despertar com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor Jesus. Veja que aqui nos versículos 1 e 2, Pedro diz que esta não é a primeira carta que ele está escrevendo, mas é a segunda, que esse assunto está sendo tratado pela segunda vez, porque estas mesmas palavras, esta mesma passagem que ele agora exorta, adverte os irmãos, já foram ditas pelos santos profetas, como também por eles, apóstolos de Cristo. Versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nos versículos 3 e 4, Pedro está dizendo que nos últimos dias aparecerão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, andando segundo as suas próprias paixões, andando segundo as suas próprias vontades. Esses não fazem a vontade de Deus. E ainda dizem: onde está a promessa da vinda de Cristo? Desde que os pais dormiram, meus avós, bisavós, tataravós, desde há muito tempo, as coisas permanecem do jeito que está. O que eles querem dizer com isso? Que desde há muito tempo ouvem que Cristo um dia vai voltar e até agora não voltam. Desde o passado é que eles escutam isso e até agora tudo está do mesmo jeito. Entenderam? Eles escarnecem, irmão, daqueles que dizem que Cristo vai voltar. Eles zombam. Escarnecedores é o mesmo que zombadores. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então veja aqui, irmãos, no versículo 5 ao 7, esses escarnecedores, eles ignoram que pela palavra de Deus, desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e que no meio da água subsiste. O que é isso? Desde a antiguidade, esse céu e essa terra que existe, acabou um dia com as águas do dilúvio. É isso. Foi tirado do meio da água. Essa terra foi tirada do meio da água. Por quê? Porque um dia as águas inundaram o mundo. E esta mesma terra, esse mesmo céu, tirado da água e no meio da água, ela subsiste. Porque na verdade o mundo é rodeado de água, né, irmãos? Vamos entender aqui a partir do versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então perceba aqui, irmãos, que nesse versículo 7, como foi dito aqui, no 5 e no 6, que eles ignoram que este céu e esta terra, que um dia acabou com as águas do dilúvio, e que do meio das águas ela foi tirada, ela subsiste, esse mesmo céu e essa mesma terra está entesourada para o fogo. Entenderam? Entesourada para o fogo. O mundo se acabará com fogo. Está entesourada para o fogo até o dia do juízo, a perdição dos homens ímpios. Esse céu e essa terra, que um dia acabou com as águas do dilúvio, acabará com fogo. Está reservado para o fogo. Versículo 8. Que ventania aqui, irmãos. Mas, amados, não ignoreis uma coisa,
Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então veja que Pedro está dizendo que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, o Senhor não tem pressa nenhuma. O Senhor é infinito, Ele não morre. Ele vive para sempre. Um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda, o versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então veja que a passagem anterior disse, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não retarda a sua vinda, pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, misericordioso, não querendo que todos se percam, mas esperando Deus que um dia todos venham a se arrepender, que cheguem a arrepender-se, porque Deus não se agrada da morte de ninguém. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Perceberam, irmão? Perceberam aqui? O dia do Senhor vem como ladrão. O que isso significa? Significa dizer que você não sabe quando é o dia da volta de Cristo. Assim como o ladrão entra na tua casa, rouba tuas coisas e tu não percebe, porque se tu percebesse, tu vigiava, né? Assim também será a vinda de nosso Senhor Jesus, onde as coisas deste mundo, o que há neste mundo, se desfará, ardendo, queimando. Entenderam? As obras que há na terra, tudo se desfará com fogo. Versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Olha, nessa passagem aqui, primeiro aqui no versículo 11, Pedro diz o seguinte, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas convém serem em santo trato e piedade? Que pessoas? Do que ele está falando? Há pessoas neste mundo, irmãos, por exemplo, os escarnecedores, eles não creem na volta de Cristo. Essas pessoas não procuram viver em santidade. Eles não creem que um dia Cristo vai voltar, que todos serão julgados. Então, se eu não creio em um Deus, eu não creio em Jesus Cristo, por exemplo, por que viver em santidade? Para muitos, o mundo se acaba, é para quem morre. Morreu, acabou. Então eu vou viver do jeito que eu quiser, fazer o que tiver vontade. Eu só tenho esta vida. É assim que muitos dos escarnecedores pensam. Eles não creem na vida após a morte. Então, para que viver em santidade, não é? O próximo versículo diz assim, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se infundirão. Aqui ele está perguntando. Então, para que essas pessoas vão viver em santidade, aguardando a vinda de Deus, em que nesse dia o fogo consumirá tudo, né? E as obras se desfarão, tudo se fundirá. Por que eles vão esperar que tudo isso aconteça? Eles não creem nisso. Ok? Versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Agora aqui ele fala para os crentes, né? Nos que creem em Deus, que aceitaram Jesus, que procuram viver em santidade. Mas nós, segundo a promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra. É bom isso, né?
novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Esse novo céu, essa nova terra, injustiça lá não haverá não. Ah, que maravilha, né, irmãos? Versículo 14. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Então veja, Pedro diz o seguinte: sabendo isto, aguardando novos céus e nova terra, procurem viver em santidade, para que sejam achados por Deus, vivendo em uma vida santa, irrepreensíveis e em paz, irmãos. Não vivendo como os escarnecedores, que andam segundo as suas próprias paixões, fazendo tudo o que querem de acordo com as suas próprias vontades. Não é assim. Versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então veja que aqui, nesse versículo, Pedro diz o seguinte: esperem por o Senhor Deus, irrepreensíveis e imaculados e em paz, para que Ele achem vocês assim, nós assim. Né? Tendo por salvação a longanimidade, a paciência de nosso Senhor. Assim também como o nosso irmão Paulo vos escreveu. Porque Paulo já escreveu sobre essas mesmas passagens. Por isso, esta é uma segunda carta. Versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Ou seja, ele está dizendo que Paulo escreveu em suas cartas aqui passagens difíceis de entender. E não entendendo essas passagens, muitos distorcem essas passagens, né, para a sua própria perdição. Não tem entendimento. Não entendem esta passagem e outras que Paulo já escreveu também sobre esta mesma passagem. E essas pessoas distorcem essas passagens bíblicas, essas escrituras, para a sua própria perdição. Versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiai da vossa firmeza. Veja que Pedro está advertindo a gente de que nós, sabendo que todas essas coisas vão acontecer, sabendo disso de antemão, não sejamos enganados pelos homens abomináveis que distorcem a palavra de Deus e não pregam a verdade, para que nós não caiamos da nossa fé e sejamos mortos juntamente com eles. Ok? Versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. No último versículo, Pedro diz que nós devemos crescer no entendimento das Escrituras, na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e para sempre. Amém. Então, irmãos, Jesus Cristo vai voltar. Esse mesmo mundo que um dia acabou com as águas do dilúvio, acabará com fogo, onde todas as coisas se desfarão. Naquele dia ninguém poderá levar casa, carro, seja o que for, irmãos. Tudo vai se desfazer em chamas. Tudo se derreterá. Então, de que adianta as riquezas, as luxúrias,
Procurai viver em santidade, santificando-se dia após dia, procurando fazer a vontade de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, para que sejam encontrados irrepreensíveis, imaculados e vivendo em paz. Irmãos, até o próximo vídeo. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Até logo. Se Deus quiser. Amém.